Muito bem. De acordo com nossa pesquisa, nós concluímos ali com aquela enquete que eu fiz semana passada que vocês vão preferir uma eletiva baseada em design de games, né? E pelo que nós levantamos ali, a cultura pop é relevante a Marvel, né? Cultura baseada na Marvel, a música, o funk, né? Que vocês curtem. E, bem, daí os elementos das profissões, né? Que eu coloquei ali, que vão ser trabalhadas, na verdade. Todas elas ali vão ser elencadas. Agora, como aula de eletiva, vamos dizer assim, esse projeto, então, baseado no que vocês me trouxeram, vai se chamar Cerebrária, né? Porque daí é o nome da liga dos super-heróis, assim, sabe? Como que é? Marvel, né? Então, a inspiração. A Cerebrária é como se fosse uma liga, né? Tipo a Liga da Justiça, assim, da DC Comics. E só que vocês vão construir os personagens e vocês vão construir os heróis. Cada um dos alunos vai construir um herói, um super-herói no caso, seja homem, mulher, evidentemente um vilão respectivo, e cada aluno vai ficar responsável daí pela fase desse super-herói. É uma fase só, simples, né? Seja ele dirigindo uma nave ou na luta ali, ou plataforma, né? É plataforma de luta, o jogo que nós vamos fazer. Só que para construir essa narrativa não é tão simples assim. Nós vamos por etapa. Nós vamos criar os personagens baseado nos estados brasileiros, tá? Então vocês vão acabar conhecendo agora a economia de cada estado, tá? Então vamos fazer uma pesquisa inicialmente assim pela economia dos estados, porque a partir da economia do estado que você escolher, que você vai construir a narrativa de como surgiu o seu personagem, como surgiu o poder dele, vai ter que usar uma criatividade assim. Porque todo o processo de construção de personagens requer um estudo para trabalhar ele, tá? Para construir a história deles. Vocês sabem que, como é a Marvel, né, a fonte de inspiração de vocês, o principal criador deles, dos personagens, é o Stan Lee, né? O Stan Lee, quando estava jovem, ainda universitário, ele criou, por exemplo, né, o X-Men. E o X-Men o que é? Olhem bem para vocês verem. Você tem ali à frente dos mutantes. Os mutantes, então, é o próprio nome X-Men, né? Ex-homens, né? Eles deixou de ser ser humano para ser mutante, para ser uma nova etapa da evolução, né? Assim. E essa história dos mutantes e a convivência deles no planeta Terra, convivência com os humanos, é repleta de preconceito, de racismo, de luta, né, pelos direitos iguais. Assim como a questão racial, né, gente? Lá nos Estados Unidos, nos anos 60, na época que Stan Lee criou os X-Men, ele teve essa inspiração, né? Aí você tem, por exemplo, figuras ali que inspiraram o, o, o próprio Stan Lee, né, a criar os dois antagonistas, Professor Xavier de um lado e o Magneto de outro. Ambos são mutantes, mas são amigos até, né? Eles são amigos, mas cada um defende uma coisa diferente. Por exemplo, de um lado você tem o professor Xavier, que defende que humanos e mutantes têm que viver em paz, respeitando uns aos outros. Ele então acredita o sonho do professor Xavier é essa integração entre os dois grupos. Já o Magneto acredita que o planeta tem que ser dominado e controlado só por mutantes, entendeu? Então ele prega extermínio da raça humana. E quer dizer, ambos lutam pelos mutantes,
mas cada um com a sua percepção. De onde que tirou isso? Claro, da cabeça dele, mas inspirou em quem? Nos movimentos da luta dos negros lá nos Estados Unidos. Nós temos claramente aí no professor Xavier a figura de Martin Luther King, que também defendia que negros e brancos pudessem viver, né, de forma harmônica, com todos os direitos iguais, como que né, que tem que ser mesmo. E no antagonismo do Martin Luther King era outro negro também, que era o Malcolm X. Malcolm X defendia o extermínio da raça branca, né, e supremacia negra, Black Power, né, o que deu origem aos Panteras Negras, tal. Você vê esse é o contexto. Imagine um rapaz universitário na época conhecendo toda essa luta social, e isso inspirou ele a criar um dos grandes universos de personagens aí que são os X-Men. Né? E toda a luta, toda a história que vocês têm ali com o Homem-Aranha, com os Vingadores, todos eles têm elementos políticos muito construtivos. A diferença da Marvel com a DC Comics, basicamente em termos políticos, vamos dizer assim, é que a DC Comics eles criam cidades fictícias, Metrópolis, Gotham, né? São cidades que não existem, que daí eles ficam livres para poder fazer e criar o que eles quiserem, né? Por outro lado, a Marvel eles convivem em cidades que existem, né? Nova York, Berlim, entendeu? Lá o Logan, lá, o Wolverine do Canadá, tal, entendeu? São lugares reais, sabe? A DC, todas elas ali se situam ali nos Estados Unidos, Gotham, Metrópole, Star City, né? Que são dos personagens, mas a Marvel ela realmente constrói narrativas dentro dos países que existem, tá? Então, como a frente é Marvel, nós vamos então começar a estudar os estados, tá? E assim, devagar eu vou falando mais sobre esses assuntos. Porque daí a gente vai ter oficinas, daí que primeiro eu vou ensinar vocês a desenharem também. Vocês já aprenderam algumas coisas comigo já, mas com o passo vou explicar para vocês. Atividade hoje, então. Atividade hoje vocês vão pegar a região sudeste, que é a nossa região. Né? No sudeste nós temos Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu quero que vocês elenquem as principais economias que existem nesses estados. Tá? Vamos ver que áreas, quais são as áreas econômicas mais relevantes que temos nesses 4 estados, tá? Do sudeste. E vocês coloquem no caderno, formem lá o caderno da eletiva, né? E coloquem lá, economia do sudeste. Daí, a partir daí, vocês façam um fichário, né? Uma espécie de a gente chama de dossiê, né? Mas é um dossiê, fichário das economias principais aí que nós temos no sudeste do Brasil, tá? Então, mãos à obra, peguem o caderno de vocês e comece a pesquisar na internet mesmo. Faz um fichamento aí do número de população, a principal economia, as principais economias, porque não dá para ser só uma, de cada um desses estados, tá ok? Para começar então a celebrar, é o passo que vocês vão começar a conhecer melhor o Brasil para poder criar os personagens em cima dele. É nossa seletiva, é um passo a passo, então hoje é uma aula inaugural tendo esse princípio aí, tá? Fichamento. Depois vocês me mandam pelo WhatsApp lá, pelo aquele sistema, tá? E eu vou arquivando aqui o material, certo? Essa é a primeira aula, então, da eletiva celebrária, né? Vamos criar a nossa liga de super-heróis aí, que daí dentro desses trabalhos aí requer também as habilidades que eu procuro trabalhar dentro de história, até de língua portuguesa, né? Claro, geografia, tá notório, né? Então é isso aí. Um abraço, gente. Fiquem bem aí. Vamos passar por isso aí. A gente vai resolvendo online. Beleza?